Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Se associarmos a perturbação de comportamento alimentar apenas a uma característica como uma potencial vaidade, estamos a varrer para fora da discussão uma série de fatores de risco que existem, como sendo os próprios fatores genéticos. Porquê é que se fixou esta associação entre perturbações alimentares, como anorexia, bulimia, e mulheres? A verdade é que existe uma grande diversidade de perturbações de comportamento alimentar, que vão desde a anorexia nervosa, bulimia nervosa, perturbação de compulsão alimentar, ou binge eating disorder, de comportamento alimentar restritivo, entre outras. E elas têm todas características muito diferentes. Portanto, para já, é pouco correto, tecnicamente, pôr as perturbações todas no mesmo saco, porque até do ponto de vista da prevalência e da sua ocorrência no sexo feminino ou masculino, elas variam. Embora possamos dizer genericamente que as perturbações de comportamento alimentar ocorram mais, de facto, no sexo feminino do que no sexo masculino. Elas, na verdade, podem ocorrer em qualquer sexo, em qualquer idade, em qualquer faixa social. Não há qualquer discriminação do ponto de vista da doença. Aliás, como quase todas as perturbações médicas e psiquiátricas em particular, mas isso também é verdade para as perturbações de comportamento alimentar. Mas se nós dividimos, até porque não temos tempo para estar aqui a esmiuçar cada uma das doenças em particular, mas se podemos dividir essas doenças em dois grandes grupos. Aquelas que têm comportamentos alimentares mais restritivos, ou seja, aquelas pessoas que deixam de comer para perder peso, sendo que isto é demasiado simplista, porque, na verdade, o deixar de comer não tem apenas como objetivo perder peso. Há uma série de outras coisas envolvidas aqui. Mas a perda de peso por comportamento restritivo ou o comportamento bulímico, ou seja, com compulsão alimentar, com ingestão compulsiva e excessiva, que depois é ou não compensada por outros comportamentos. Se dividirmos assim, sabemos que as perturbações, sobretudo restritivas, ocorrem em 10 mulheres para um homem, portanto é bastante mais, mas, por exemplo, as dos grupos da ingestão compulsiva ocorrem em 3 mulheres para um homem. Portanto, a proporção é bastante menor. E depois, nós temos também que a manifestação clínica varia ao longo da vida e temos também diferenças na manifestação, dependendo do grupo de pessoas, dependendo da fase etária. Mas há uma associação também à questão da vaidade. Há uma ligação entre a vontade que uma pessoa, uma mulher, no caso, possa querer de corresponder a determinados padrões de beleza, que isso a leve a entrar num comportamento de perturbação alimentar? Bem, é redutor dizer que a perturbação de comportamento alimentar resulta de vaidade. Isso é uma coisa que muita gente acha, não é? Aliás, durante os anos 90 e início dos anos 2000, estas doenças vieram para a praça pública, digamos que mediaticamente foram muito, em alguns casos celebradas, noutros casos apenas manifestadas ou manifestas ou mostradas, e ficou muito a ideia de que, como de facto a prevalência destas doenças está a aumentar ao longo das décadas, ficou associada à ideia de que as pessoas estão a expor mais o seu corpo, as pessoas estão a exibir-se na televisão, nas redes sociais e, portanto, por vaidade, estão a ser cada vez mais pressionadas a terem ideais de beleza muito específicos que levam depois à doença, como sendo, por exemplo, a anorexia nervosa. Isto não é verdade desta maneira, mas nós sabemos, e há estudos que mostram que quando o ambiente que envolve o indivíduo tem uma valorização grande, muito intensa, excessiva da forma física, ou do peso, ou da imagem corporal, isso é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Ou seja, digamos que não necessariamente vaidade, mas uma pressão para um atingimento de um objetivo, seja de peso, seja de imagem corporal, seja de beleza, pode aumentar o risco de perturbação de comportamento alimentar. Porém, é apenas um dos fatores. E nós sabemos também, mais uma vez, que se associarmos a perturbação de comportamento alimentar apenas a uma característica como uma potencial vaidade, estamos a varrer para fora da discussão uma série de fatores de risco que existem, como sendo os próprios fatores genéticos. Nós sabemos que, dependendo da doença, diferentes fatores genéticos se associam ao aumento da probabilidade de ocorrência de uma perturbação alimentar. Por exemplo, na anorexia nervosa, os genes assemelham-se muito ou sobrepõem-se de algum modo às doenças obsessivas, às perturbações da personalidade mais obsessivas ou às personalidades mais obsessivas. Isso está mais associado não só clinicamente, mas também geneticamente à anorexia nervosa. E, por exemplo, sabemos também que
perturbações bulímicas estão muito associadas a diagnósticos de outras doenças mentais. Por exemplo, uma doença da qual eu gosto muito e que me interessa muito em termos temáticos, que é a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Há alguns estudos que mostram que nas perturbações do grupo bulímico, cerca de 50% dessas pessoas cumprem critérios para perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, em que a impulsividade é uma característica muito relevante. Porquê é que isto é importante? Porque muitas vezes estamos a assumir que a doença do comportamento alimentar surge por personalidade, por vaidade, por uma coisa qualquer, por uma pressão social, mas há uma série de outras características que podem estar a contribuir, como sendo ter outra doença mental, como a PHDA, não diagnosticada, não tratada, que resulta em compulsão alimentar, que depois resulta numa perturbação do tipo bulímico, por exemplo. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.